Mais uma vez eu cumprimento a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, cumprimento a todos os vereadores. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião com o prefeito, uma videoconferência, quando nos foi apresentado em primeira mão o Pacto por Bauru, e nós todos vimos uma bela apresentação, com gráficos, com ilustrações, e finalmente com uma fórmula que, segundo o prefeito, foi desenvolvida para que, através dela, seja possível analisar em que momento nós poderemos passar de uma fase para outra, em que momento poderemos flexibilizar alguma coisa, permitir alguma coisa, etc. A reunião era só nossa, mas não vejo nenhum motivo para que eu não torne público algumas colocações que eu fiz na ocasião, diretamente também ao senhor prefeito. Eu observei a ele que não era uma crítica, mas era uma constatação, ou seja, aquilo que foi apresentado é o que é possível de ser feito aqui em Bauru com os recursos que a prefeitura dispõe. Não necessariamente aquilo lá pode estar correto ou não. Nós não temos essa segurança. Nós estamos enfrentando uma situação bastante desconhecida, não só aqui em Bauru, mas no Estado, no Brasil e no mundo. Então, eu disse a ele que acredito que dentro de algum tempo, dentro de alguns anos, depois de superado essa fase e estudado tudo o que aconteceu nesse período, possivelmente nós venhamos a nos arrepender de diversas coisas que nós fizemos nesta ocasião. Eu lembrei, por exemplo, que nós já tivemos um problema muito sério com a lepra. Tivemos um leprosário aqui em Bauru, onde nós isolamos pessoas, tiramos pessoas das suas famílias, proibimos as pessoas de visitarem e de serem visitadas, isolamos as pessoas numa cidade que foi construída para isso, e hoje nós sabemos que nada daquilo era necessário, que a lepra não se contrai da forma como se supunha, etc. A mesma coisa aconteceu quando surgiu a AIDS. Faltou apenas a gente marcar as pessoas com uma marca na testa para saber que era aidético e nos afastarmos dela. Nós tínhamos medo de tudo, nós não podíamos segurar a mão de um aidético. Hoje os aidéticos convivem conosco aqui na sociedade, ninguém sabe quem tem o vírus da AIDS e ele está vivendo normalmente entre nós. Eu penso que vai acontecer coisa muito semelhante com o que nós estamos fazendo nesse momento. O problema é que nós não temos como criticar, porque eu volto a dizer, estamos trabalhando com os recursos que dispomos. Tudo isso que foi planejado com os recursos da prefeitura. Então, mais uma vez, eu repito, não é uma crítica. Eu tenho apenas que dizer que os nossos recursos são limitados, Deus do céu. Nós temos aí cerca de 40 engenheiros e arquitetos no quadro da prefeitura, um pouco mais até de 40. Nós não conseguimos fazer projeto de creche, nós não conseguimos fazer projeto de escola. Então, dizer que nós temos um quadro de técnicos na prefeitura ou coisa desse tipo, não dá para dizer que essas pessoas tenham preparo para que discutir uma situação tão complicada como essas curvas epidêmicas, como esses cálculos matemáticos, não é uma coisa simples de ser feita. A mesma coisa acontece na nossa área de saúde. Nós trabalhamos com o que temos, os médicos que nós dispomos. Mesmo no Estado, mesmo no país, nós não temos pessoas que a gente possa reputar como especialistas de fama mundial. E por isso mesmo está tudo no processo de achismo. O que é pior, nós estamos enfrentando uma situação em que há enfrentamento nas nossas condições republicanas. O pacto federativo está sendo destruído. Nós não estamos mais respeitando decisões. O governo federal estabelece uma determinação e os governadores dos estados, muitos deles dizem, eu não vou praticar isso, eu não vou respeitar isso, eu não vou atender essa determinação. Como é possível? Quem é que manda nesse país, afinal de contas? Para que nós temos presidência da República? Se for para a presidência da República baixar instruções, determinações,
e nós dizemos que elas não precisam ser acatadas pelos estados. Da mesma forma como os municípios estão acatando decisões do governo estadual, é preciso entender que nós estamos vivendo numa situação democrática, com presidente eleito democraticamente por uma grande maioria do nosso povo. Portanto, essas coisas vão ter consequência no futuro. Já estão apresentando problemas muito sérios. Nós estamos levando para o judiciário muito mais do que aquilo que nós deveríamos levar. Me preocupa muito esse tipo de situação, me preocupa muito nós tomarmos decisão com base nesses cálculos empíricos. Eu vou repetir mais uma vez, eu não estou criticando quem ajudou a fazer esses cálculos. Eu estou apenas dizendo que não dá para ter confiança 100% no conhecimento que permitiu construção desse tipo de instrumento. O próprio prefeito disse, se alguém descobrir algum tipo de falha, coisa me avisa para a gente corrigir. Ou seja, nós estamos, eu repito, trabalhando com o que temos. E isto está impactando decisões extraordinariamente importantes dentro do nosso município. Eu disse ao prefeito hoje, por exemplo, ele explicou que nós estamos achatando a curva. Estamos achatando a curva para levarmos cada vez mais para frente o problema do pico e estamos em condição de atendermos as pessoas aqui. Na verdade, esse achatamento está apenas fazendo com que essas coisas vão acontecer no futuro próximo. Não vão acontecer agora, vão acontecer no futuro próximo. Esse é o problema. Até onde? Quando nós sairmos dessa epidemia, será que nós vamos ter uma cidade? Será que nós vamos ter uma cidade pujante, uma cidade capacitada a refazer o seu caminho, a buscar o estágio que estava anteriormente? Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Nós estamos seguindo gente que não tem garantia nenhuma de que está nos levando para o lugar correto. Quando eu estou falando isso, estou falando em decisões governamentais de maior alcance. Eu quero contar para os senhores aqui um pequeno episódio. Quando eu era estudante de engenharia, um grupo de estudantes resolveu para São Paulo participar de uma feira de indústria que estava tendo em São Paulo. O único colega que tinha carro era o Assai Cavagutti. Então, nós fomos em 6 pessoas dentro de um Cinca Chambord que ele tinha. Mal enxergávamos um ao outro dentro do carro, quando, de repente, um veículo passou por nós numa velocidade muito maior do que a velocidade que nós estávamos, porque nós estávamos indo muito devagar. Então, alguém falou para o motorista, siga ele porque ele conhece a estrada. E, simplesmente, o Assai passou a mirar o farol vermelho da traseira daquele automóvel e nós passamos a seguir na velocidade que aquele automóvel estava. Rodamos mais ou menos uns 150 a 200 metros, quando começamos a pular que nem cabrito dentro do carro, e quando nós conseguimos parar o carro e sair dentro do carro, estávamos nós e o motorista do carro da frente no meio de um pasto. Ou seja, o motorista não estava enxergando nada também. E nós, achando que ele conhecia a estrada, fomos seguir ele, fomos fazer o que ele estava fazendo. Esse é o problema, quando você segue pessoas que não têm garantia nenhuma de que sabem o que é que precisa ser feito exatamente. Esse é um problema muito sério. Nós temos que ter muito cuidado nesse momento ao tomar decisões que impactem principalmente o nosso município. A nossa preocupação é com os bauruenses e com Bauru. É isso que nós precisamos pensar. Nós temos que pensar em todo o nosso povo, não só na questão da saúde do nosso povo, mas também na questão da sobrevivência do nosso povo. É isso que é importante que a gente destaque aqui. É isso que eu espero que todos nós ajudemos a prefeitura a tomar decisões e respeitem isso e levem em consideração essas nossas características locais. Muito obrigado a todos.